Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Perim e a gente começa agora mais um Sala do Cliente, esse programa idealizado pela Sankhya, para a gente poder conhecer mais de perto os nossos clientes e entender na prática como a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Milton, da Empresa 1. Milton, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né? É sempre importante a gente trazer alguma contribuição. Vamos ver se eu consigo ajudá-los e mostrar para algumas pessoas aí o que tem de bom aí nesse software. O Milton tá sendo humilde, tá, gente? Porque a gente já conversou um pouquinho aqui antes do programa começar e ele já deu uma aula pra gente sobre a solução Sankhya, do ponto de vista dele da prática, né, com a ferramenta. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Quero pedir para você falar um pouquinho, Milton, sobre o surgimento da Empresa 1, sobre a história da empresa, sobre o que vocês fazem aí. É incrível como vocês trabalham. Inclusive, está relacionado com a vida de milhões de brasileiros, embora a gente nem saiba, né? A maioria nem saiba. E também como você atua dentro da empresa, sua área de atuação aí, para a gente conhecer você também. Meu nome é Milton Pereira, eu sou o diretor administrativo financeiro da empresa. Essa empresa tem um nome um pouco diferente, ela é chamada de Empresa 1. É uma empresa que nasceu em São Paulo, é uma empresa brasileira, mas tinha aí um sócio estrangeiro chamado Churlan Berger, que num dado momento resolveu sair da sociedade. E quando ele tentou sair da sociedade foi um caos, né? Porque o mercado entendia que a principal solução vinha dele, mas na verdade ele estava saindo porque ele não queria trabalhar com soluções de terceiros e só com soluções próprias. E a empresa 1 tinha desenvolvido a sua própria solução através de alguns engenheiros eletrônicos, na verdade, da cidade de São Paulo. Eles se reuniram, montaram a empresa e quando esse sócio estrangeiro saiu, um grupo de empresários da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, lógico aí do sistema aí de transporte, né, decidiu adquirir a participação acionária e trazer a empresa para a cidade de Belo Horizonte. Eles compraram basicamente 90% da empresa, levou a sede da empresa para a cidade de Belo Horizonte, injetou mais capital e fez a empresa desenvolver e crescer, com a produção de software, hardware e prestação de serviço. E, nesse momento, a Empresa 1 fez aí uma campanha forte, declarando, olha, eu sou a Empresa 1, eu sou a número 1, não é aquela empresa estrangeira, é nós que produzimos software, a Empresa 1 é que está por trás de toda a criação desse processo. E que processo é esse? É aquele hardware que vai na catraca do ônibus, né, para validar o vale transporte, colher as passagens e liberar a catraca para as pessoas. Obviamente, como a gente usa isso no ônibus, nós estendemos também para o metrô, né? Então, trem, ônibus e metrô utilizam a nossa solução, né, de liberação não só da catraca, mas de administração de todo o sistema de bilhetagem eletrônica, ou seja, o dinheiro que circula ali, tanto da compra do vale transporte, quanto do uso na catraca e o monitoramento dele pelas garagens de ônibus. Além disso, ela produz uma câmera de reconhecimento facial que vai acima da catraca para identificar o passageiro e evitar fraude. A grande ideia dela é essa, porque ela consegue visualizar a pessoa e entender através de pontos da face se aquela pessoa ou aquele usuário do transporte é ele mesmo e assim mandar para a central da garagem para identificar alguma possível fraude. Que tipo de fraude? Né? A gente pode pensar assim, é que muitas vezes tem ali uma concessão de passagem gratuita para algum tipo de pessoas, meia passagem para estudante, pode ser a empresa que fornece o vale transporte para o funcionário, e essas pessoas podem fazer mau uso, elas podem vender o vale transporte, criar um comércio paralelo. Se é um idoso que tinha gratuidade, ele pode ceder o vale transporte dele, por exemplo, os netinhos, fazer o uso lá do sistema de ônibus, e tudo isso gera perdas no processo. É fraude. E a câmera de reconhecimento facial vai ajudar nesse sentido. Então, essa é a breve história aí da empresa. Ela está atuando aí quase 30 anos já no mercado, e no ano de 2018 ela foi vendida para um grupo canadense. Então, hoje a empresa pertence a um grupo canadense. Ela tem, inclusive, uma nova razão social que chama Volaris Brasil Tecnologia,
E a empresa canadense tem empresas espalhadas no mundo inteiro e hoje está presente em 100 países aí no planeta. Então, eu posso dizer que hoje eu faço parte de uma empresa estrangeira, com capital literalmente 100% estrangeiro, e sou o diretor administrativo financeiro dela. Esse raciocínio dele é uma coisa impressionante. A gente pode chamar de professor Milton daqui a pouco, porque é muita Mas aula eu sou que ele professor. dá, né? Você é professor? Agora está explicado. Isso a gente não sabia antes, agora eu tudo. Eu sou também professor da PUC Minas, dou aula nos só. MBAs, em diversos MBAs, em diversos segmentos aí da área de gestão, contabilidade, finanças, normas internacionais de contabilidade. Então, são vários cursos de MBA onde eu tenho a oportunidade de lecionar há muitos anos. Professor Milton, muito prazer. Agora a conversa ficou melhor ainda. E uma coisa muito interessante que o Milton contou para a gente é que é tão incrível, assim, para quem não conhece, pelo menos, né? Essa câmera de reconhecimento facial, ela não tira uma fotografia, né? Porque, como o Milton ressaltou, a gente pode estar com cabelo diferente e ela vai acompanhando o envelhecimento da pessoa. Então, ela reconhece dos ossos, não é isso, Milton? Da distância da testa, a distância do olho, a distância do ponto do nariz até a orelha e permite um movimento de 30 graus, né, para cima, para baixo e para os lados. Então, ela reconhece, na verdade, a estrutura óssea da pessoa e não importa se ela está com barba, sem barba, com cabelo curto, preso, verde, amarelo, azul, vermelho, né? A mulher, cada dia, tem um cabelo diferente. Então, se for bater foto e comparar, ela vai ficar irreconhecível a cada dia. Mas com essa metodologia de reconhecimento facial, isso não ocorre, porque ela pega a estrutura óssea da pessoa. Incrível. Para uma empresa com esse grau, esse nível de tecnologia, não podia ter um sistema de ERP que pecasse nesse sentido, né, Milton? Para a gente entrar um pouquinho aqui nesse assunto, queria perguntar para você, pedir para você contar para a gente como era antes da solução Sankhya, quanto tempo tem? Eu sei que foi um pouquinho antes de você entrar na empresa, né? Mas você traz todo um panorama muito interessante para a gente sobre isso também. Por favor. Empresas de alta tecnologia e grandes corporações aí do mercado, né? Trabalhei em grandes empresas como o Vale do Rio Doce, a Unimed Belo Horizonte, a Maxitel, né? Que hoje é a TIM Brasil, né? É a famosa TIM, mas ela começou no Brasil como Maxitel, e tão logo ela chegou, tive a oportunidade de trabalhar nela. Então, eu venho de grandes corporações onde a gente tinha grandes ERPs que funcionavam muito bem. E quando eu entrei para a empresa 1 e fui convidado a trabalhar na empresa 1, eu fui surpreendido, porque haviam 2 softwares. Eu tinha um software ERP que estava supostamente rodando e dizia dar conta de tudo e, na verdade, não dava. E tinha, ao mesmo tempo, eu vou chamar de tentativa de implantação da Sankhya, porque ele não funcionava. Ele simplesmente não fluía, meus processos eram todos manuais, eu tinha que assinar cheque, eu tinha que elaborar bordeiro manual, transmitir tudo isso para o banco manualmente. Eu falei, meu Deus, onde eu fui parar? Quero sair dessa empresa, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu entrei em desespero. Meu contra-cheque, meu olerite, né? Meu contra-cheque, quando eu recebi, veio naqueles papéis, assim, de proteção, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, esse trem contra-cheque em papel. Eu fiquei louco. Né? Há muito tempo eu não vi um contra-cheque em papel, porque as empresas usam isso eletronicamente. Eu fiquei maluco. Então, eu tinha 2 opções. Uma, buscar um terceiro ERP, né? Era uma alternativa, uma vez que eu tenho um Sankhya que não funciona e tem um outro ERP também que não satisfaz em nada, ou tentar entender o que era o ERP, os 2 ERPs que eu tinha na mão. Ao entender os 2 ERPs ali que eu tinha na mão, eu vi que o anterior realmente não dava, era sem chance, mas que a Sankhya aparentemente tinha tudo que eu precisava, digamos assim. E por que não investir um tempo ali para entender melhor esse processo? E foi o que eu fiz. Tentei entender melhor, vi que a Sankhya tinha condições de trabalhar via web, tinha uma tecnologia mais de ponta do que o outro software que eu tinha. Não sei se naquele momento seria a melhor do planeta, mas era muito melhor do que eu tinha. E eu fui entender o que deu errado. E praticamente todos os modos deram errado. E agora, por que deu errado? Eu pensei, não adianta remoer o passado.
né? Eu sou de uma teoria que a gente tem que olhar para frente, buscar justificativas, às vezes não adianta, e você vai ficar remoendo aquilo e perdendo mais tempo. Existe uma única maneira de você, na verdade, recuperar seu tempo perdido. A única forma que você tem é não perdendo mais tempo. Essa é a única forma de você recuperar mais um aprendizado. Então, eu estudei os módulos, peguei o módulo que estava mais próximo de ser configurado, que era o módulo de contas a pagar. Revisei todo o processo de configuração dele, principalmente porque ele me dava uma mão de obra tremenda. Eu tinha que assinar tudo, eu tinha que assinar conta-cheque, tinha que montar borderô, me dava um trabalho muito grande. Terminava o dia com calo no dedo, né? Chegava a dar calo no dedo no fim do dia. Então, o que eu optei? Customizo essa parte que me dói mais, e ela foi o que eu customizei primeiro. Quando ela ficou integrada, eu passei para um segundo módulo, que foi de contas a receber, e depois foi rolando os outros módulos da Sankhya individualmente. Tudo isso de uma forma contrária às perspectivas até mesmo do consultor Sankhya, porque internamente eles pensavam num super projeto que pegasse do início ao fim, com toda uma estratégia de execução de projeto, e eu pensei, isso tudo deu errado. Então, eu me lembrei do Einstein, né? Falei, olha, não adianta tentar fazer as coisas do mesmo jeito e querer um resultado diferente. É preciso fazer diferente se você quer um resultado diferente. E foi o que eu fiz. Implantei por módulo e isso deu certo. Etapa por etapa, ou melhor dizendo, módulo por módulo. Em linguagem de sistema, né? Essa etapa por etapa seria módulo a módulo. Ao terminar um, passei para o seguinte, assim sucessivamente, até que eu consegui ter toda a plataforma implementada e integrada com a contabilidade. Não basta estar ali implementada, tinha que estar integrada com a contabilidade para que eu tivesse todo o processo contábil e fiscal rodando junto. Isso era muito importante ali para mim. Além do contábil e fiscal, eu precisava da folha de pagamento rodando junto. Então, a gente implementou também o módulo da folha de pagamento. Acabei definitivamente com o Olerite manual, com aquela impressão que eu não acreditava. A gente mandava para a gráfica para poder gerar aquele Olerite. Passei a gerar o Olerite eletronicamente, disponibilizar eletronicamente para cada usuário, com login e senha, onde cada um usa. Mais tarde, eu fiz um convênio bancário e passei a subir o Olerite da Sankhya, por dentro do módulo Sankhya, para o módulo bancário. Com o convênio bancário, meu funcionário hoje, que tem conta no banco, é claro, da empresa, né? Ele acessa o Olerite via terminal bancário, de onde ele estiver. Então, se ele estiver num terminal onde ele busca o extrato dele, se ele clicar ali num botãozinho, ele consegue gerar o Olerite dele, que antes ele tinha que receber de uma gráfica. Então, ficou muito moderno o processo, meu processo de contas a pagar interfaceando com o banco, meu processo de contas a receber interfaceando com o banco. Isso tudo ajudou demais e eu não tenho mais processos manuais como eu tinha antes. Então, é tudo online agora, né? É praticamente tudo online dentro da empresa hoje, e já estamos rodando aí há 11 anos com o sistema. Já tem uma década, pelo menos, a gente pode falar em década, né? Já tenho mais de uma década mais de uma década rodando. De sistema. E é muito interessante porque o Milton contou pra gente, né, Milton, de um conhecido seu. Eu tô falando isso porque eu quero ressaltar a importância do sistema ser implantado da melhor maneira, da maneira correta, né? Com cuidado, entendendo cada etapa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a flexibilidade dele, que é um ponto que você ressaltou muito também, mas se o sistema não for bem implementado, ele realmente não vai funcionar da maneira correta. Quando você começa a entender o sistema, você vê a infinidade de possibilidades que ele tem. E aí o seu conhecido que não tinha implementado, não conhecia o sistema, né? E você começou a mostrar para ele as possibilidades e ele foi... Você pode contar só rapidamente, assim, essa... Sim. Na verdade, ele nem era conhecido, ele era, na verdade, um cliente. Era a primeira vez que eu estava recebendo ele dentro da empresa. Esse cliente me visitou para tratar de negócio, da minha relação comercial com ele, não tem nada a ver com o sistema Sankhya. Era uma relação puramente comercial, que a gente estava ali naquele encontro, naquela reunião. E, num dado momento da reunião, ele soltou uma reclamação da Sankhya. Ele falou, vocês têm o Sankhya, né? Eu falei, tenho. Você também? Eu nem sabia, né, que ele usava a Sankhya, ele tinha notícia que a gente usava, porque ele me perguntou. Eu falei assim, sim, eu uso, por quê? Nossa, esse Sankhya, eu vou te falar,
é terrível. Eu estou aqui, né? Ele estava na cidade de Belo Horizonte reunindo comigo e ele é uma pessoa que veio da Bahia e eu preciso fazer algumas aprovações e não tem como fazer. E só vou voltar à noite e o processo está todo atrasado. Ou eu dou minha senha para alguém fazer isso lá, ou eu estou perdido. Eu falei, olha, você sabe que tem como fazer isso eletronicamente de onde você estiver, que dá para fazer pelo celular? Ah, duvido. Esse sistema não presta. Eu falei, você sabia que tem um app que você baixa para o seu celular, configura ali com o seu login e senha, e todas as suas aprovações vão aparecer na palma da sua mão? Não acredito que ninguém me falou isso. Não acredito. Fiz questão de parar a reunião, era um momento até do café, né? E aí eu fiz ele baixar, eu fiz literalmente, não, entra aí, vamos fazer junto, vamos ver se isso funciona. E ele baixou o aplicativo, e ele viu todas as aprovações, ele ficou assim, pasmo com aquilo. Além disso, eu falei com ele, você pode configurar o seu e-mail para receber as solicitações de compra e ele te manda eletronicamente para o seu e-mail, e se você tiver acesso do e-mail, ele manda um hiperlink que você clica e aprova. É outra facilidade. Não é possível que a minha TI não olhou isso, não fez isso aqui no meu celular, não parametrizou isso para mim. Falei, pois é, mas agora você já sabe como fazer. Mas eu continuo não gostando desse sistema. Eu precisava de alguns relatórios, de ver determinados relatórios, não consigo ver. Olha, ela tem, na verdade, um segundo app aí que chama Sankey Vision, cara. Você consegue ver na palma da mão. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes você customiza o relatório para ver em tela de computador, e a tela do celular é um pouco diferente, mas se você... isso não existe. Aí, de novo, gente, peguei, acessei com ele o Sankey Vision. No meu caso ali, o meu já estava parametrizado, né? Mostrei o meu próprio para ele, mostrei os meus relatórios. Ele falou, não acredito que você está vendo os relatórios na palma da mão. Aí eu peguei até meu contrato com ele, sabe? Meu contas a receber com ele, minha ficha financeira com ele, e mostrei na tela, eu não acredito que você está vendo meus dados todos aí no seu celular. Gente. Eu não tenho os dados dos meus negócios na palma da minha mão. Ele ficou assim, até indignado com isso, né? Ficou um pouco chateado com a equipe dele, falou, olha, eu vou puxar a orelha desse pessoal quando eu chegar lá, porque não tem cabimento. Então, muitas das vezes, pessoal, a gente não tem conhecimento, e por não ter conhecimento, faz um julgamento precipitado e acha que o software não dá as soluções que a gente precisa. E eu posso dizer isso assim com muita naturalidade, porque eu sofri demais, como eu falei para vocês, quando eu comecei na empresa, onde eu tinha um software meia-boca chamado Sankey implementado, né? Meia-boca, porque se não está implementado e não funciona, ele é boca, não funciona mesmo. E depois que a gente começou a fazer as coisas acontecer, meus funcionários reclamavam, sabe, gente? Mas como reclamava do sistema, até que um dia eu falei assim, não é possível. Antes de abrir um chamado, vocês vão me mostrar o problema acontecendo. Esse é o problema. Faz de conta que eu sou um estagiário da empresa e você está me ensinando a trabalhar com isso que você está fazendo. Me mostra o processo. A diferença é que eu tenho uma visão mais holística do que aquela pessoa que às vezes tem uma visão específica daquele módulo, de alguma coisa. Então, eu, no meu cargo, talvez eu tenha essa visão mais holística, então isso me permite fazer dessa forma. Então, a pessoa me mostrava, eu falava assim, eu não vou abrir um chamado na Sankey. Por quê? E não sei o quê. A pessoa até brigava, sabe? Nossa, ficava assim com raiva. Eu falei, sabe por quê? Porque olha esse processo que você está fazendo. Você tem certeza que esse processo aqui está adequado? Como que a gente vai perguntar para a equipe da Sankey essa coisa que aqui na frente, no meu ponto de vista, é um efeito colateral, onde a causa fundamental é outra coisa? Na hora que eu rodo o processo, a contabilização aqui sai errada. Por quê? Eu tenho que fazer o porquê. Por que a contabilização sai errada? Porque tem um parâmetro errado. Por que esse parâmetro é errado? Porque alguém imputou errado. Claro. Por que alguém imputou errado? Talvez porque não conhecesse o processo bem. Então, quando você vai fazendo os porquês da coisa, a gente sempre estava voltando atrás e descobrindo que o problema não era o software. Tinha um problema no software. Mas quem tinha causado? O próprio usuário que parametrizou o software. E na maioria das vezes nós conseguimos identificar dessa forma, eu posso até exagerar num número aí, em mais de 90% dos casos, que eu tinha erro de parametrização. Uma vez que a gente corrigiu essas parametrizações, o processo começou a fluir naturalmente.
E daí para frente, sim, Milton. minimizou esse número de chamados na Sank e tivemos chamado para coisas realmente sérias, pontuais, e que realmente é um problema que tem ali, que tem que ser resolvido em qualquer empresa de software, né? Olha que interessante, né? É muito legal você falar isso. Teve um cliente nosso que comentou aqui, se o sistema não faz o que a gente quer, é porque a gente não configurou, porque ele tem a capacidade de fazer. E você comentou muito sobre a sua relação muito íntima com o sistema, né? Sobre a flexibilidade do sistema que te possibilita essa personalização tão grande, de acordo com as suas necessidades, que você faz isso há tanto tempo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a sua visão dessa personalização possível, né, dentro da solução Sankhya. Eu vou falar, e eu dei um sorriso aqui quando você fez a pergunta, né, fazendo essa comparação, que esse cliente que eu falei, que eu recebi na semana que passou, ele usou também de uma forma assim, muito singela para retratar isso, e ele falou, até brincando comigo, se o almoço veio errado, foi porque a gente pediu a comida errada, né? Ele falou comigo desse jeito, aí você me fez recordar dele, por isso eu estou até voltando ao anterior, porque essa pessoa falou isso comigo, e é uma verdade. Bom, quanto à parametrização, essa questão aí que você colocou, né? Até então eu não conhecia a Sankhya. Eu até falei, Sankhya? Que nome esquisito, né? Eu nunca ouvi falar nesse software. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, nem a nomenclatura eu conhecia, nem de ouvido, né? Mas eu conhecia outro software, tive várias outras experiências, digamos assim. E quando eu comecei realmente a penetrar, vamos chamar assim de fundo, né, no processo e conhecer o processo, eu comecei a entender que o Sankhya tinha vários facilitadores nesse sentido, coisas que alguns outros softwares não tinham. Né? Para alguns outros softwares, eu tenho sempre que fazer uma encomenda para algum consultor que me apresenta um OS, né? Para quem não sabe, uma ordem de serviço, com um volume de horas e um determinado preço e um determinado tempo para poder produzir. Eu normalmente não tenho esse tempo, posso não ter esse recurso e nem sempre isso sai da forma que a gente gostaria. E, para minha surpresa, a Sankhya disponibiliza a customização para o próprio usuário. Eu achei isso sensacional e entrei de cabeça, mergulhei realmente e passei a produzir meus próprios relatórios com a cara que eu gostaria, da forma que eu gostaria. Por exemplo, eu queria uma informação que me desse as vendas, mas que me desse as vendas com a coluna de cada mês, para me comparar janeiro com fevereiro até chegar a dezembro. Então, eu pude customizar que tivesse uma coluna para cada mês. E antes eu tinha talvez um gráfico, tinha de outra forma. Eu queria por cliente, por cidade, eu queria por produto, por serviço. Então, eu pude fazer essas aberturas todas num relatório de vendas e, para mim, aquilo era sensacional, porque eu mesmo podia fazer. E consegui identificar que eu não precisava também ter super analistas de sistema com um custo elevadíssimo para poder cuidar do sistema dentro da própria empresa. Óbvio, isso tem que acontecer em todas as empresas. Toda empresa tem que ter um analista. Às vezes quem está do outro lado nos assistindo não sabe disso, mas as empresas têm. E algumas empresas aí têm, na verdade, uma equipe inteira de analistas. E a Sankhya, com essa flexibilidade toda e a forma de construção, permite que um analista, às vezes, assim, júnior, às vezes até um estudante que tenha conhecimento de Oracle, que tenha conhecimento de SQL, seja o analista responsável pelo software dentro da empresa e consiga dar todas as tratativas internas necessárias a um custo baixo. A forma de construção é uma forma muito simples. Eu, por exemplo, consegui construir mais de 600 relatórios dentro da minha empresa. Então, é uma coisa assim que algumas pessoas olham e falam, nossa, é muita coisa, mas eu já tenho mais de 600 relatórios construídos dentro da minha empresa. Praticamente construí tudo lá sozinho. E a cada dia que passa, você tem mais habilidade para construir um novo. Tenho isso aqui, estou com essa dificuldade ali. Vamos construir um relatório. Eu perco um pequeno tempo na construção e ganho um tempo enorme na execução da minha Eu ia falar sobre isso agora. Você está perdendo um tempo. Não, eu estou investindo um tempo. Eu mudo a frase, estou investindo esse tempo porque depois eu ganho em performance, ganho em execução e ganho em assertividade, que é o melhor. Eu tenho uma precisão maior na informação e evito os dados manuais. Então, tudo flui melhor dentro da empresa. Você comentou com a gente, tem até o dado aqui,
que em torno de 20 mil cópias por mês, né, vocês faziam. Então, com esse processo de automatização, você tira o papel, evita o desgaste das pessoas, essa coisa que você falou, fica até o final do dia tendo que assinar. O Milton comentou uma coisa que eu achei muito engraçada, que é o apego que muitas pessoas têm ao Excel, né, às planilhas. E quando você vai desapegando disso, tem uma solução como essa que automatiza tudo, né, que te permite fazer, por exemplo, contabilidade de uma maneira automatizada. O quanto que isso gera de tempo mesmo, né, para investir em outros setores, em outras atividades, evita o desgaste, essas melhorias. No começo, eu tinha um volume de papel enorme, porque era tudo manual, era tudo assim, bem precário, então eu tinha que gastar com impressão, com cópia, com toner, com cilindro. Então, você tem um custo muito grande, com pessoas, né, para administrar tudo isso. Então, a gente tem muitos custos secundários que não são visíveis, né? Porque quando a pessoa compara, às vezes, um software, ela olha só o preço do software, mas não olha esse custo invisível que está por trás das outras coisas, está ali como se fosse uma sombra perseguindo todos os processos. Ela vai andando atrás e você não vê. Então, eu tinha vários custos nesse sentido, imprimia muita coisa, gastava muito com impressão, e com o software automatizado e com todos os processos eletrônicos, eu evito essa papelada toda. Então, consigo ter esses processos dentro do ERP, tudo automatizado. O grande problema do apego da planilha eletrônica aí, que a Adriana aí mencionou, né? Isso aí é terrível, porque as pessoas, primeiro, no começo, às vezes não conhecem nada de planilha eletrônica, e depois, quando começa a conhecer, acha que tudo tem que ser a planilha eletrônica. Então, são, assim, dois mundos, né? Um que fica evitando por medo, e a partir do momento que conhece, deslumbra e acha que só existe aquele mundo. E para o mundo corporativo, isso é ruim, né? Infelizmente é ruim. Parece que é bom, mas é ruim. Por que é ruim? Porque se essa pessoa sai da empresa, ela leva o conhecimento junto. Ela cria certos mecanismos ali que só ela sabe fazer. E se deleta alguma coisa, e se pega alguma coisa, se a planilha corrompe, e aí o processo manual, ele é muito mais falho, né? Ele corre o risco de falho falhar. E dependente da pessoa. Eu não consigo compartilhar o conhecimento. E quando eu transformo as planilhas eletrônicas num processo de coleta automático do banco de dados, do ERP, e transformo em relatório, que o relatório, na verdade, é isso, eu buscar no banco de dados as informações e apresentá-las da forma que eu gostaria de ver, é isso que consiste a construção de relatório, isso fica muito melhor, está tudo ali, registrado no banco de dados, tem backup, tem tudo. Se o funcionário sai, o outro vai lá e vai dar um clique ali e vai executar da mesma forma. Se eu preciso alterar o relatório, eu vou chamar o analista de sistema que vai ler o código, ele vai entender o código e vai falar o que você quer mudar. E ele muda aquilo ali rapidamente, fica simples, né, e fica profissional. A planilha eletrônica, embora seja muito útil, eu amo, executo muitas planilhas, né? Mas ela me gera também essa perda que eu demonstrei para vocês. Então, ela é boa sim, não é que ela é ruim, mas eu não posso estar numa empresa sendo profissional usando somente planilha de Excel. Exatamente. Eu preciso de algo mais robusto, algo que eu possa ter isso ali de uma forma mais organizada e compartilhada na empresa como um todo. Por isso, um ERP aí é sempre a melhor oportunidade. Perfeito. E quanto mais a empresa cresce, mais você precisa, né, desses novos módulos, desse sistema que integre tudo, justamente para que traga mais leveza, menos desgaste. E nesse sentido, eu vou até entrar na nossa pergunta final, que é algo muito importante para a gente. Aqui dentro da Sank, a gente acredita que é possível transformar toda uma sociedade através de uma boa gestão. Né? Essa boa gestão, ela vai impactar na vida dos colaboradores diretamente, na vida dos clientes, na vida até da comunidade no entorno. Queria que você falasse para a gente qual o ponto de vista de vocês a partir disso, como que a solução Sank tem contribuído para essa evolução aí dentro. Há poucos minutos eu falei um pouquinho da evolução da empresa, saindo de uma empresa tipicamente brasileira e se transformando numa empresa internacional. E quando a gente fala de uma empresa internacional, a gente já tem até um problema, né? A língua. Português versus inglês. Então, se a gente pensar num sistema de evolução, e às vezes a própria Sank nem sabe disso, né? Mas dá para customizar as coisas em inglês dentro da própria Sank. E eu passei a customizar os relatórios todos de apresentação e de prestação de conta, e a grande maioria dos meus processos
tudo numa segunda língua dentro do próprio sistema e fazer meus relatórios serem emitidos numa segunda língua. O Sankhya tem uma troca de língua interna, mas ela é nativa e serve para visualização dos caminhos dos módulos. É diferente. Mas eu consegui replicar os processos internamente através de tabelas, onde eu tenho espécie de um dipara da língua portuguesa para a língua inglesa, e quando o meu usuário vai lá e executa o relatório, eu já tenho ele todo em inglês. Você visualiza e fala assim, esse software, ele está todo preparado em inglês? Não, nós customizamos internamente. Então, é possível, sim, acompanhar essas evoluções, essas modernidades, não só em termos de processamento, mas em termos também de prestação de contas. Eu tenho que prestar conta para alguém lá fora do país que não sabe falar absolutamente nada em português. Tem alçadas de aprovação de despesas dentro da minha empresa, onde eu tenho um nível de gerente, eu tenho um nível de diretor, eu tenho um nível de presidente, e depois eu tenho um valor que ele tem que subir para o Canadá. E uma pessoa no Canadá tem que aprovar esse valor. Para outras empresas do grupo, o pessoal manda e-mail, faz as trocas de e-mail para conseguir as aprovações. No meu caso, eu parametrizei para os próprios Sankhya disparar a ordem de compra para quando chega no último nível, para essa pessoa que tem uma chave de usuário Sankhya lá no Canadá, ou eu tenho alguns que estão no Texas, eu tenho alguns nos Estados Unidos também, eu tenho gente aí esparramada em outros cantos do planeta, esse disparo vai para ele, ele acessa da mesma forma que eu acessaria aqui e dá o clique da aprovação dele por lá. Então, quando você fala em modernidade, quando fala nisso, é isso, é a gente usar essa criatividade, usar o próprio software para nos atender nos seus diversos aspectos, inclusive nesse aspecto de troca de língua e de prestação de conta com, no meu caso, um demandante estrangeiro, que coleta essas informações por lá, tem condições de visualizar algumas coisas por lá. Óbvio, eles não querem ver tudo, porque, assim, a maior parte delas estão em português, eles não entendem português, mas tudo aquilo que é possível, eu tenho customizado numa segunda língua e ele consegue visualizar nessa segunda língua por lá. Então, é algo assim, um pouco diferente, talvez até surpreendente para alguns consultores da própria Sankhya, mas eu consegui bolar isso dentro da empresa 1 e ter isso aí funcionando de forma bem adequada. E com os parâmetros deles, né, muitos dos parâmetros dele, plano de contas deles é diferente do nosso. Eu trabalho com 2 planos de contas, aliás, 3. Um plano de contas para a minha empresa, um plano de contas para a Receita Federal, que todas as empresas têm que ter mesmo, né? Então, as outras empresas vão ter, mas eu tenho um terceiro, que é esse internacional. E eu consegui fazer essa vinculação entre eles. E quando eu leio meu analista contábil, as pessoas que trabalham internamente, trabalham aqui em português, na naturalidade dela, dentro do processo dela, ela não entende absolutamente nada do que está acontecendo no Canadá e nenhum indicador que ele está pedindo. Mas quando ela faz a execução do processo dela de forma correta, do jeito que tem que ser feito, a leitura por trás do RP coleta essa informação, agrupa ou desagrupa, de acordo com a informação que esse usuário do Canadá vai precisar, e entrega para ele na visão dele, do jeito que ele precisa ver. O software, né, ele permite essa criatividade. Então, depende das pessoas entenderem bem, olharem para ele de uma forma mais holística e não tão assim centrada num único modo, num único processo e de uma única forma, mas ele tem que olhar de uma forma mais holística e ver esse universo de possibilidade. E o RP Sankhya hoje ele me dá esse universo de possibilidade, coisa que outro software eu não teria como fazer essa customização numa segunda língua, a não ser que eu contratasse um bando de consultor e nem sei se eles conseguiriam chegar lá, né, da forma que nós conseguimos fazer. Então, hoje a gente tem sim uma flexibilidade grande aí da ferramenta, graças à própria Sankhya, em diversos aspectos. Cheguei até a citar para alguns consultores durante um momento aí que o próprio presidente da Sankhya chegou aí na minha empresa para nos visitar e ver nosso processo rodando, e eu fiz uma visita com ele, nem foi intencional, gente. Levei ele no meu almoxerifado para ele ver meus produtos, as coisas, pedi para o almoxarifado fazer uma demonstração de alguma coisa, ele pegou e encostou o código de barra num totem que estava na parede, e ali abriu a tela do Sankhya,
E o presidente da Sank olhou para aquilo, ficou de boca aberta e falou, não acredito, não acredito. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Será que o ganhou o maior presente, errado? né? O que aconteceu? E perguntei para o cara, dar uma xerifada assim, eu não estava entendendo. Na minha cabeça, aquilo era muito natural. Na cabeça do presidente da Sank, ele falou assim, eu estou louco, eu estou surpreendido. O que é isso? Você conseguiu colocar nossa solução dentro de um totem. A gente nem sabia que isso era possível. Está ali rodando, é isso que eu espero dos meus clientes, é isso que eu espero dos usuários do nosso software. E vocês estão fazendo isso de uma forma tão criativa. Aí eu fui entender a surpresa dele, gente. E assim, para mim estava muito natural. E na cabeça dele não existia, né? Digamos assim. E a gente conseguiu colocar a solução dentro de uma plataforma totalmente diferente para fazer leitura de material dentro do almoxarifado. Olha que interessante. Então, essa flexibilidade é muito importante dentro dos RPs. E quando a gente não tem, a gente sofre. Mas como sofre? Como usuário, a gente sofre demais, porque nós ficamos sempre dependendo de um consultor e nem sempre o consultor está disponível, nem sempre o consultor entende o que a gente está pedindo. A gente pede uma coisa, quando vem, você fala, não era bem isso. E a gente fala tanto de liberdade, é nesse sentido mesmo, de cada empresa ter liberdade para construir cada módulo de acordo com as suas necessidades. E aí a gente vê um exemplo como esse que você relatou, que realmente é surpreendente. Essa integração, né, Brasil, Canadá, todos esses dados, isso em curtas distâncias, possibilita que universos completamente distintos, distantes, interajam. Então, isso é muito importante, traz um significado até muito mais amplo do que essa prática, é até subjetivo, né? O que tudo isso traz. Então, agradeço aí a oportunidade de estar falando, expondo isso aí para o mercado em geral, e parabéns à Sank aí, espero que ela continue desenvolvendo, fazendo parcerias com os próprios clientes para poder crescer, entender as dificuldades que os usuários têm, pegando alguns clientes, às vezes, como realmente, digamos assim, entre aspas, cobaia, né? Para trabalhar junto em algum projeto novo que pode trazer melhoria tanto para a Sank quanto para o próprio beneficiário, que é esse usuário, essa empresa ali que tem já algum conhecimento. Esse crescimento na forma de parceria é sempre muito saudável, né, porque é possível identificar os pontos falhos mais rápidos, agir mais rápido na causa fundamental e promover a solução ali mais eficaz. Né? Então é isso que eu espero aí da Sank a cada dia. É muito bonito isso, Milton, porque essa relação com o cliente é uma construção mesmo. Vou chamar aqui mais uma vez de professor Milton, né? Deu uma verdadeira aula para a gente e comprova, assim, o quanto esse comprometimento com o sistema, por conhecer a solução, possibilita que ela seja implementada da maneira mais eficiente. E aí é só alegria, né? São só bênçãos que vêm a partir da boa utilização dela. Quero agradecer muito em nome da Sank a sua participação, tudo que você compartilhou com a gente, todos os ensinamentos, toda essa parceria imensa. E está convidada a retornar sempre que quiser. E para você que está aqui acompanhando a gente, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e retornar para o nosso próximo bate-papo, para a gente continuar percebendo juntos o quanto toda uma sociedade pode, de fato, ser transformada através de uma boa gestão. E a solução Sank é um meio para fazer isso acontecer. Um beijo e até já!